Olá, tudo bem com vocês? E aí? Eu espero que estejam todos bem, espero que estejam todos com saúde. Você e a tua família, espero que estejam todos bem. Vamos para mais uma aula hoje, então, a nossa aula de número 12. E é um assunto que eu sou apaixonada, gosto muito, todos na verdade, né? Essa escola de servos eu sou apaixonada. Mas esse assunto de hoje a gente vai falar sobre chamado. Então, nesses próximos minutos, né, eu quero agradecer por você que vai dedicar esses próximos minutos para aprender um pouquinho mais do Senhor, para dedicar a aprender com relação a chamado e servir de maneira que agrade ao Senhor. Né? Então, muito obrigado por você que está aí participando, né? Nossa aula de número 12 já, você que se mantém firme, você que está ali participando das aulas, mandando resumo, mandando feedback, compartilhando, né, conteúdo. Então, isso é muito importante. Muito obrigada e parabéns, parabéns por vocês permanecer firme até aqui, né? Parabéns por você estar se dedicando. Não é para professora, não é para o pastor. Eu sempre falo, é para Deus que você está fazendo, né? É para Deus que você está dedicando esses minutinhos a mais para aprender sobre ele, aprender mais dele, buscar mais dele. Então, parabéns. A nossa turma está crescendo, gente. Estou muito feliz. A gente já está com 47 pessoas aqui nessa lista de transmissão que eu envio para vocês as aulas. E então, assim, estou muito feliz. Todos me dando retorno, todos me dando feedback, todos participando da aula. E isso, seguimos junto nessa caminhada por Jesus, né? Eu fico muito feliz com isso. Muito obrigada, tá, gente? Obrigada mesmo. E vamos então seguir para a nossa aula de hoje. Como eu falei, a aula de hoje é sobre chamado. E de repente você já descobriu qual é o seu chamado, qual é o propósito de Deus na sua vida, mas talvez ainda não. E a aula de hoje é específica para isso, para te ajudar a entender qual é a vontade de Deus na sua vida, qual é o seu chamado. Amém? É o propósito de Deus para o homem, né? Todo cristão ele tem um chamado específico. Todo cristão ele tem o seu propósito, tem um chamado específico de cada um. Às vezes demora um pouco mais para descobrir, às vezes a pessoa acaba tendo alguma experiência com Deus ou acaba tendo a convicção do seu chamado, a certeza do seu chamado, e às vezes não, mas isso depende muito de cada um e na sua busca, né, pelo chamado, por cumprir. Eu sempre falo que se você chegou até aqui nessa escola de servos é porque você tem um coração de servo, você tem um coração disposto a servir, né? E isso já é incrível, porque a gente poder fazer algo pela obra de Deus, a gente poder fazer algo pelas pessoas é maravilhoso, é algo que o Senhor se agrada, né? Não simplesmente ser aquele crente, aquele cristão de banco que fica ali simplesmente sentado ouvindo a palavra. Não, eu sei que vocês compartilham aqui, muitos têm alguns já servem, né? E alguns têm muita vontade, têm sede de servir, ainda não descobriram qual o ministério, qual o propósito, qual o chamado, mas a vontade, a sede de servir já é algo que é incrível, é um coração disposto a servir. Amém? A gente precisa entender que para a gente exercer o nosso chamado, para exercer o chamado, aquilo que Deus designou para cada um fazer, a gente não consegue pela nossa força, a gente não consegue de maneira natural. O homem, ninguém é capaz de conseguir exercer o chamado pela força natural. Não existe, não tem como, né? Para que o propósito seja cumprido da maneira que o Senhor chamou, a gente precisa do revestimento espiritual, a gente precisa de unção. E Deus, ele nos respalda, ele derrama dessa unção. Por isso, um dos motivos que é importante a gente entender qual é o chamado, né? Porque aí sim a gente recebe unção do Senhor para exercer aquilo que foi chamado. Amém? Deus, ele derrama sobre cada um a sua unção, né? Unção é a capacitação sobrenatural dada por Deus. É aquilo que nós, pela nossa força, pelo nosso conhecimento, pelo nosso preparo, ainda assim não é suficiente, não tem a capacidade
de exercer o chamado de Deus sem a unção, sem o revestimento, sem o próprio ok de Deus, digamos assim. Amém? Então, a partir do momento que a gente entende qual é o chamado, para que Deus nos chamou, a gente recebe a unção dele, a capacitação, né? A capacitação sobrenatural, aquilo que vem dele, né? A gente já falou nas outras aulas que tudo que é para Deus, a nossa própria vida com Deus, a gente precisa ter essa consciência. Eu sempre falo, a gente precisa ter a consciência que somos dependentes dele, né? Por mais que a pessoa seja preparada, por mais que a pessoa tenha um nível de conhecimento, de inteligência, seja o que for elevado, se não tiver a unção de Deus, se não tiver uma vida com Deus, o ministério, o chamado, não rompe, né? Pode até ser que dure um tempo, mas não muito tempo. Então, assim, a gente precisa dessa unção, a gente precisa ter essa convicção do chamado, do que Deus nos chamou. Amém? Todo ministério necessita de 2 condições para se desenvolver bem. A gente já ouviu algumas pregações do pastor sobre isso, né? Que é sobre visão e estratégia, né? Ou visão e método. Aqui fala que Deus ele trará a visão dele, né? Aquilo que ele quer. E após isso ele vai revelar a estratégia. O que é isso? Deus ele vai revelar para cada um de nós qual é o chamado. E após isso ele vai dando as estratégias, ele vai dando, vai nos guiando, né? Vai dando o método de como agir, né? Até o pastor dá alguns exemplos que o que importa é a gente ter a visão, né? A gente ter a visão. Qual é a visão? Qual é o chamado? E aí, a partir daí, com o coração disposto, né? Com busca do Senhor, com busca por Deus, ele vai revelar qual é a estratégia, né? Qual é o método que a gente vai fazer. Aqui tem um exemplo de Davi, né? Que Davi, o seu chamado era ser o rei de Israel. Davi, ele foi ungido através do profeta Samuel. E durante ele recebeu, durante toda a vida dele, ele recebia estratégias de Deus, ele recebia as estratégias para o chamado, para o propósito que ele foi escolhido por Deus, né? Quando ele vai lutar com Golias e matar Golias ali, o Saul até tenta dar aquela armadura, né, para ele, mas ele não consegue, não cabe, enfim. Por quê? Porque o propósito não era esse. Davi ele tinha sido preparado durante a vida dele para que no momento que ele fosse cumprir ali o que ele tinha que fazer, ele pudesse fazer da forma que Deus tinha escolhido, né? Que era com pedra e funda, da maneira que foi. Então, o propósito, ele já tinha sido, né? Ele já tinha o chamado de Deus. E a estratégia, Deus foi trabalhando, foi formando ele para que quando lá ele fosse lutar com Golias, ele tivesse a capacitação, né? Porque é meio, né? Ele estava todo vestido de forma ideal, digamos assim, para a luta, mas não deu certo. Não coube nele, não conseguia andar, não deu certo. O negócio dele era mesmo a pedrinha e a funda lá, que era daquele jeito que Deus queria, né? E na nossa vida é assim também. É do jeito que Deus quer, é do jeito que Ele decide. Amém? Existe aqui o exemplo, né, de que Davi ele não perdeu a visão. E também tem o exemplo de Moisés, que ele não perdeu a visão, que era chamado de libertar o povo cativo do Egito. Ele se manteve firme e ele não perdeu a visão. Porém, a Bíblia fala também de alguns exemplos de pessoas que perderam a visão, né? Na nossa caminhada, é assim. Quantas pessoas vocês conhecem que têm um chamado, que têm um propósito, mas que por algum momento se perderam ou que não querem exercer, não querem fazer, não querem cumprir, digamos assim, não é nem exercer, né? Não querem cumprir o seu chamado. Então, aqui na Bíblia também fala alguns exemplos de pessoas que perderam, né? Nadab e Abiú, cuja natureza carnal levou-os a oferecer fogo estranho para o Senhor, né? Eles tiveram uma estratégia errada. Eles
perderam a santidade, né? Acabaram perdendo a visão por causa disso. Salomão também foi um exemplo que perdeu a visão de fidelidade, né? O Senhor havia advertido claramente que as mulheres perverteriam o seu coração, né? Que fala da vida de Salomão. Mas ele perdeu a visão de fidelidade com o Senhor, né? Então, a visão é algo que você tem, mas você pode também não ter, ou você pode ter e perder, né? A visão, aquilo claro na sua mente. Aqui fala também do povo de Deus, né? O povo de Israel, aliás, que recebeu no deserto, pareceu no deserto porque perdeu a visão do povo escolhido por Deus. Então, é algo que, assim, hoje, né? Hoje, olhando para dentro de ti, olhando para a tua vida, você tem convicção do seu chamado? Você tem a visão clara de para onde você está indo? Né? Se tratando das coisas de Deus, das coisas do reino, ou no geral, né? Você consegue ter essa estratégia, essa visão para onde a gente está indo, para onde você está indo, para que Deus te chamou? A falta de visão na nossa caminhada, né, ou nos exemplos aqui que eu dei, a falta de visão ela pode ser temporária ou permanente, né? A Bíblia fala de exemplos de Nadab e Abiú que morreram, né? Eles morreram, então a perca, a falta ali de visão foi permanente, porque não teve volta, não teve mais o que fazer, morreu, né? As pessoas morreram. De Saul também, que perdeu o trono. Então, a gente fala, né? Mas aquela coisa de que eu tô aqui para servir. Amém. Glória a Deus por isso, né? Um coração de servo para servir aonde for. Mas aquilo que o Senhor chamou, de uma certa forma, eu digo que a gente não pode negligenciar aquilo que o Senhor chamou para a gente fazer, né? Aquilo que Ele nos chamou, Ele derramou da unção, Ele nos capacitou para a gente exercer aquele propósito, aquele chamado. Por isso que é importante cada um entender qual é o seu chamado. Amém? Existem algumas causas da perda de visão. Olha só alguns exemplos que eu vou citar para vocês. A incredulidade faz você perder a visão. A rebeldia, a desobediência, a idolatria, o orgulho, a carnalidade, a ação dos inimigos. Isso tudo faz com que a gente perca a visão, né? A incredulidade, por exemplo, né? Como é que você vai crer em algo ou como é que você vai seguir algo que nem mesmo você crê, né? Como é que você vai seguir, como é que você vai ter aquilo, ter essa convicção de algo que é para te fazer, de algo que é o teu chamado, se você não crê. Então, a incredulidade, um exemplo, a rebeldia, o orgulho, isso tudo, quando perde a visão, perde também a unção de Deus, né? Porque Deus, ele derrama da sua unção, ele derrama da capacitação sobrenatural dele para cumprir aquilo que ele quer. Ele derrama da unção para cumprir aquilo que ele chamou para a gente fazer. Não fora disso, nada fora disso, né? Para cumprir o chamado. Amém? Então, quando perde a visão, acaba perdendo a unção de Deus também. Existem também alguns problemas que a igreja enfrenta hoje, que é a perda de visão do reino, né? No geral, aqui, a perda de visão do reino, das coisas de Deus. Cada um de nós precisa exercer corretamente o seu papel. Você está exercendo o seu papel corretamente? Você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer corretamente? E a gente precisa entender, como eu falei antes, não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, é pela unção de Deus. A gente precisa entender, gente, que a gente é dependente dele para tudo. E quando a gente consegue ter isso no coração, a gente deixa o orgulho de lado, deixa o ego de lado e deixa ele agir, deixa ele fazer através das nossas vidas. Então, tudo que a gente estiver fazendo para o reino de Deus, tudo que a gente estiver fazendo para o Senhor, é importante a gente ter esse coração aberto,
né? Ter essa dependência do Senhor, dependência do Espírito Santo para tudo. Amém? Olha só, eu vou ler alguns versículos aqui para vocês, né? Para não dizer que a aula não fala da Bíblia, né? Tô brincando. Alguns versículos deve ter aqui no material de vocês, mas se não tiver, depois anotem, né? A Bíblia diz que nos últimos tempos seria tempos difíceis. O povo de Deus, tempo em que o amor se esfriaria, em que quase todos a iniquidade aumentaria, tempo de mornidão, tempo de apostasia, tempo de engano. Não sei se vocês já perceberam tudo isso que eu citei, né? O amor se esfriaria, tempo de mornidão, a pessoa não sabe o que quer, a pessoa não é nem frio nem quente, um dia a pessoa quer Deus, no outro dia a pessoa não quer, um dia a pessoa tá ali, uau, outro dia a pessoa não quer nem saber de nada, né? Tempo de muita... de engano, tempo de tudo isso que eu citei. E eu vou ler os versículos que falam. A Mateus 24:12. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Apocalipse 3:13. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fostes frio ou quente. 1 Timóteo 4:1-2. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas, que têm a consciência cauterizada. Algumas aulas a gente já falou sobre isso, vocês aprenderam também na escola de princípios sobre a consciência cauterizada, né? A consciência que não consegue ter fé, não consegue... travou ali, cauterizou ali e parou. Olha esse texto que interessante. Pois muitos serão os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas, e vós ouvireis falar de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não é o fim. Portanto, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então, eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Esse texto está lá em Mateus 24, do 5 ao 11. Cada vez que eu leio esse texto eu penso, a gente está vivendo tudo isso. A gente está vivendo tudo isso, mas a gente não pode esquecer que está falando de todos nós. Está falando de pessoas que, devido a tudo que está vivendo, pode de alguma maneira se esfriar, pode de alguma maneira se desviar. Quando fala desviar, está falando de pessoas que conhecem a palavra, de pessoas que são cristãs, que são crentes, que são irmãos. Não está falando de quem não conhece Deus, de quem não conhece Jesus. Então, isso, de uma certa forma, esse texto nos traz algo que, falando de enganadores, de falsos profetas, de guerras, de terremotos, de tudo aquilo que a gente já vive. Mas muitas vezes esse texto passa despercebido. Ou as pessoas que estão ao nosso lado estão vivendo assim, dessa forma. A gente precisa ter essa consciência de que isso tudo vai acontecer, de que isso tudo está acontecendo. Mas olhar para Deus e pedir para Ele, em oração, para que nós não venhamos a esfriar a nossa fé, para que nós não venhamos a deixar o amor esfriar. Porque eu não sei, talvez vocês pensem ou lembrem de alguém que por alguma coisa que quis tanto no Senhor e não aconteceu, e chegou a dizer: Deus não existe, Deus não ouve a minha oração, Deus não
não se preocupa comigo? Talvez você até já falou isso. Eu não sei. Porém, Deus, ele é o mesmo. Ontem, hoje, sempre será. E ele tá falando tudo isso que a gente vai passar, tudo isso que a gente tá vivendo. Mas o nosso coração, quando a gente ter essa consciência disso tudo e ainda assim permanecer firmes nele, permanecer firmes no propósito, no chamado, é algo que a gente olhar para ele como pai, literalmente como um pai, é mostrar que realmente a nossa fé, realmente a convicção, realmente o nosso amor por ele é muito maior, é muito mais alto. O amor pela palavra. Amém? Então que a gente não venha ser dessa forma, né? Que não venha perder a fé, que não venha esfriar o amor. E ter essa consciência para ajudar as pessoas, os irmãos que estão do nosso lado e que de repente estão passando por alguma situação assim, agora, nesse momento que a gente está vivendo, chegar e dizer assim, ai, Deus não existe porque eu tô passando necessidade, porque Deus não ouve a minha oração. De repente o irmão aí do teu lado, de repente alguém próximo tá nessa situação. Então que a gente possa orar e ajudar essas pessoas, né, para que a fé não venha a morrer, para que o amor não venha a esfriar. Amém? A igreja precisa ser restaurada. Apenas os vencedores poderão ser chamados de noiva. Aqui todo mundo é vencedor, amém? Todos nós somos vencedores. Alguns principais problemas na igreja. Alguns problemas que podem levar os membros, os irmãos, a perder a visão. O primeiro deles é as divisões, né? Geralmente causada pela rebeldia à liderança. A gente já falou sobre liderança, a gente já falou sobre honra, a gente já falou sobre autoridade, a gente já falou sobre todos esses assuntos, todos esses tópicos. Né? Então, as divisões ocorrem geralmente quando a pessoa se rebela ali contra a liderança, contra alguém que está acima, né? Como autoridade. A ausência de cobertura espiritual também é um problema, né? A gente precisa de oração, de intercessão, né? Pela vida dos líderes e também orar um pelos outros, né? Precisa dessa cobertura. Então, aqui a ausência de cobertura espiritual aos líderes. Líderes em série, né? Aquela pessoa que se torna líder sem ter o chamado, sem ter uma vida com Deus, simplesmente tem um título de líder. Precisa ter uma vida com Deus, precisa ter um chamado, né? Precisa vir de Deus, seguir os princípios de Deus. A auto-unção, né? Os indivíduos que autoproclamam cargos de liderança, né? Que se lideram ali, como é que chama? Se bota um título ali de qualquer coisa, agora eu sou líder. Não, porque eu sei mais que o fulano, então eu posso ser líder e agora, a partir de hoje, eu sou líder, né? Não é bem assim que funciona. Isso é auto-unção, é um problema da igreja. Princípios de submissão errado, né? Quando os novos líderes, eles não se submetem aos antigos, não se submetem àquilo que já vem aos antigos que já estão ali naquela rotina, que já tem a liderança e chega um novo líder achando que sabe tudo, que sabe mais e não tem o respeito, a honra com o novo líder, com o antigo, né? Isso então é uma submissão errada. A resistência à realidade da guerra. A gente precisa sim estar preparados para as guerras espirituais, né? As coisas de Deus, gente, a gente já falou sobre isso na aula passada. As coisas de Deus, a própria unção que a gente recebe do Senhor é essa capacitação sobrenatural, como eu falei. Então a gente precisa estar preparados para as guerras espirituais, para as coisas que são espirituais.
Então, a resistência à realidade da guerra, né? Você achar que vive uma vida com Deus entre aspas, sem buscar Ele, sem ter uma vida com Ele, achar que é tudo natural. Não é tudo natural, existe, né? A gente precisa estar revestido da armadilha de Deus, porque existe sim o mundo espiritual. Isso é um problema da igreja, tá? Mais um problema, alianças falsas. Olha só, eu vou ler para vocês 2 Coríntios. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão traz a luz com as trevas? Provavelmente você já ouviu 1000 vezes esse versículo, né? E essas alianças falsas é um problema também dentro da igreja, né? É um problema da igreja. E por último, a falta de acompanhamento, de aconselhamento de ovelhas, né? Gera uma igreja cheia de problema. Porque a gente tem um pastor, a gente tem um líder justamente para falar do nosso problema, falar do pecado, falar da fraqueza, falar daquilo que está, né? Pedir uma oração, ter essa consciência dessa cobertura espiritual sobre a nossa vida. E quando falta isso, aí gera uma igreja cheia de problemas, como diz aqui. Então, falamos dos problemas, né? O que gera, falamos da visão, da estratégia, falamos quais são as causas que gera a perda de visão. Mas o principal objetivo do chamado não é se tornar algo em si, né? Mas levar as outras pessoas a conhecerem a Deus, levar as outras pessoas a conhecerem verdadeiramente o amor de Deus. Não basta ter o chamado, eu sou isso ou eu sou aquilo, simplesmente para dizer que tem um cargo. Não é dessa forma. O principal objetivo é levar as outras pessoas a conhecerem ao Senhor. Eu vou ler aqui para vocês. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, pelo contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, não é um título, tá, gente? Não é simplesmente eu tenho um chamado, eu sou isso ou eu sou aquilo. Ou porque eu tenho um chamado, eu sou melhor, sou maior. Não existe, esse próprio versículo está falando, né? Que aquele que quer ser grande, aquele que... A gente precisa entender que não é a gente que aparece, não é o chamado, não é o título que aparece. E sim aquilo que a gente está fazendo pelas pessoas. Aquilo que Deus ele chamou, ele derramou da unção dele, da capacitação dele para alcançar outras pessoas, não é para nós. Não é um título nosso. Até porque, que benefício teria, né? Simplesmente, eu sou isso a partir de agora, tá? E daí? Não é dessa forma. É para servir, é para usar da unção do Senhor, é usar aquilo que Deus chamou para alcançar outras pessoas. Amém? Precisamos buscar a luz da revelação da palavra de Deus, aquilo que Ele nos chamou. Então, ninguém tem essa capacidade, esse poder de chegar e dizer para você a partir de hoje é um pastor, sendo que de repente não tem vida com Deus, de repente, né? O que cada um precisa fazer é buscar em Deus aquilo que o Senhor quer. Claro que sim, quando a pessoa é ungida ali, é ungida pastora, é ungida evangelista, mas a pessoa teve uma vida, teve uma caminhada, teve um chamado de Deus para isso. Amém? Os títulos, eles não servem para elevar, né? Como eu falei, não serve para dizer quem é o maior, quem é o melhor. A gente até falou sobre os ministérios, chamados ministeriais. Então, não é
pastor, não é professor, não, mestre, não é profeta, não é nada, não é apóstolo, não é título que determina se você é maior ou menor, se é melhor ou pior. Não existe isso. As escrituras nunca usam a frase apóstolo Paulo, né? Aqui tem um exemplo, que quando se refere a Paulo, fala Paulo ou apóstolo. Tá falando de Paulo. Não tá dizendo que ele fez tudo o que ele fez simplesmente chamando pelo título de apóstolo. Não, tá falando de Paulo. Paulo fez tudo o que fez. Paulo, quem era Paulo? O apóstolo. Então não é título, tá, gente? Não é título que denomina ninguém aqui. Para que serve? A gente já falou na aula sobre os os ministérios ali, chamado dons ministeriais. Serve para organizar a igreja, né? Para organizar ali cada um no seu papel, na sua função, para que tenha uma organização. Mas ninguém é melhor ou pior do que ninguém. E nenhum, porque de repente tem o título disso, título de apóstolo, que é maior ou não existe isso, tá, gente? A ideia não é assumir um lugar de autoridade só para mostrar aos outros, né? Não é assumir um título para mostrar, não, a partir de agora eu sou um líder. A partir de agora eu sou um professor. Não tem nada disso, né? A gente não precisa mostrar nada para ninguém. A única coisa que a gente precisa mostrar é para Deus, né? E ele vê tudo, né? Inclusive no secreto. Então não é um título. Se engana se de repente você está buscando fazer uma escola de servos para buscar um título para se destacar ou para aparecer de alguma forma, né? Porque não é dessa forma. Deus, eu creio que todos vocês que estão aqui com esse coração de servo já tem o Espírito Santo trabalhando, né? Tem Deus ali trabalhando na sua vida para aquilo que ele chamou cada um aqui. E cada um aqui com esse coração disposto, com esse coração disposto a cumprir o propósito que Deus chamou, vai receber a unção do Senhor para isso, a capacitação de Deus para isso, né? Sem ser algo carnal, sem ser algo simplesmente pelo título. Amém? Deus, ele não escolhe seus representantes entre os homens, né, ou anjos. Ele não escolhe as pessoas mais capacitadas. Ele não escolhe as pessoas, que sabe a Bíblia de trás para frente, de cor, salteado, não, né? Ele escolhe as pessoas humildes de coração, as pessoas que ele quer usar. Então, não é a nossa capacidade. Não é a nossa capacidade. A gente falou sobre isso e é as aulas que eu acho muito interessante. A gente precisa ter essa consciência. Claro que sim, quando a pessoa é ungido pastor, quando a pessoa... Eu preciso estudar essa aula para estar falando para vocês, né? O líder de GR, ele precisa se preparar para poder ministrar o GR. Mas isso não quer dizer que o líder é melhor ou é maior do que o discípulo. Isso não quer dizer. Isso quer dizer simplesmente que ele se capacitou. Porém, também não quer dizer que ele tendo a capacitação, sabe tudo, e não tem o chamado, não tem o propósito, não tem a unção de Deus, também não vai resolver muita coisa, né? Então, o nosso principal é a gente buscar em Deus a convicção do nosso chamado, né? E aí sim receber a unção dele, buscar nele, receber a unção dele para exercer da melhor maneira o nosso chamado. Amém? Deus requer que toda alma que conhece a verdade se esforce por conquistar outros para o amor de verdade, o amor da verdade. Então, eu sempre falo que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus e a nossa vida é transformada e a gente começa a falar, mesmo sem entender o nosso testemunho, as outras pessoas estão vendo Deus agindo na nossa vida. E assim, é dessa forma que Deus quer
realmente, que a gente leve outras pessoas a conhecerem o amor dele também, a conhecer o que ele fez, qual é o propósito, né? Que ele deu o seu filho para morrer por mim e por você. Então, não é simplesmente a gente saber, não é simplesmente, eu entreguei minha vida para Jesus, mudei de vida, agora tá tudo certo. Não, mas tem o ID, né? Tem o ID em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então, talvez o teu chamado seja, ou o sonho, aquilo que age no teu coração é de ser um missionário, de ser um grande pregador da palavra, de ser um grande profeta. Eu não sei. Mas vamos dar o exemplo de um missionário. Você aí que tem o sonho, o desejo, aquilo que arde no teu coração de ser um grande missionário. Eu te pergunto, você começa pregando para as pessoas da tua casa, para os teus vizinhos? Para quem que você está pregando hoje? Né? Para quem que você está levando a palavra de Deus? Um grande pregador da palavra está pregando para quem? Está pregando dentro da sua casa? Está pregando para o vizinho, para o colega de trabalho? Então não precisa de um título. As coisas começam assim, no pequeno, as coisas começam no secreto, as coisas começam ali para o irmão, dentro da nossa casa. Assim que começa. Vai a partir daí, Deus ir capacitando, Deus ir, né, nos moldando, revelando o chamado, o propósito dele, derramando da unção dele, e aí sim a gente. Mas não precisa, né, necessariamente, eu só vou servir quando Deus falar comigo qual é o meu chamado. Por favor, né, gente? Não assim, né? Eu só vou fazer alguma coisa quando Deus falar aqui no meu ouvido claramente. Não, né, gente? Ele quer, o principal fato é que ele quer que a gente leve, né? Ide pregai o evangelho a toda criatura. Então, falar do amor dele. Eu sempre digo que quando a gente não tem o que falar, fale daquilo que o Senhor fez na tua vida. É o testemunho. Se mudou, né, gente? Se não mudou, amém. Vamos orar um pouco mais aí, né? Tô brincando. Salvar almas deve ser a obra vitalícia de todo aquele que confessa seguir a Cristo. Então, levar as pessoas, né? Levar as pessoas a Cristo. Todos somos devedores ao mundo pela graça que nos foi dada por Deus. Então, gente, para finalizarmos agora, você deve estar se perguntando, Juliana, e agora? Ferrou, porque eu não sei qual é o meu chamado. Eu não sei o que Deus quer de mim. Eu tô fazendo essa escola de servos por fazer. Calma, gente. Tá tudo bem. Calma, tá? Não precisa se apavorar se você ainda não sabe, você ainda não tem convicção do seu chamado. Mas eu vou te dar 3 dicas, 3 direções aqui para você conhecer o propósito de Deus na tua vida, tá? Você precisa buscar, então, buscar um relacionamento verdadeiro com Deus, um relacionamento íntimo com o Senhor. Uma santidade íntima, né, com Deus. E o primeiro deles, oração. Judas 1:20. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Ore ao Senhor. Ore a Ele, peça a Ele. Peça para Deus te mostrar. Peça para Deus te revelar. Peça para Deus te guiar naquilo que Ele quer para sua vida. Naquilo que Ele quer te usar. Jejum. Jejum e oração andam juntos, né? Quando você faz o jejum, automaticamente você acaba tendo mais vontade, acaba sendo levado a orar. Então, é algo que dá vontade de orar. Então, jejum e oração andam junto. Leitura e meditação da palavra de Deus também são muito importantes, né? Ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. Como é que Deus ele fala conosco? Através do quê? Da palavra. Claro, ele pode usar alguma pessoa, ele pode usar algo para falar contigo, mas ele fala conosco diretamente através da palavra.
Então, oração, jejum e leitura, meditação na palavra de Deus vai te ajudar. Vai te ajudar a descobrir qual é o seu chamado. Ou vocês esperavam que chegou no final da aula e aí a Juliana ia dizer assim, não, teu chamado é esse, você é isso, você é aquilo. Não é assim, gente. A gente precisa buscar no Senhor, né? Precisa buscar nele, é ele que vai mostrar, é ele quem vai falar. Amém? Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então busque um relacionamento verdadeiro com o Senhor. É muito importante. É muito importante que você, como você já está nessa aula, você já está mais da metade da escola de servos. Muitos aqui já têm a convicção do seu chamado, já está servindo, já está... Glória a Deus por isso. Algo que é muito importante você descobrir o teu chamado é porque aquilo que você estiver fazendo, você vai estar fazendo com amor, você vai estar fazendo porque você sabe que tem o respaldo do Senhor, tem a unção dele. Então você vai estar fazendo com alegria, vai estar fazendo com amor. Não vai ser um fardo, não vai ser pesado, não vai ser ruim servir na casa do Senhor, servir a obra de Deus. Amém? Então eu quero te convidar a partir de hoje, ore ao Senhor. A gente vai orar agora também, mas ore ao Senhor e peça para Ele te mostrar qual é o teu chamado. Gente, pode ser que, né, entendam. Você não precisa servir, você não precisa fazer as coisas para Deus somente quando Ele te revelar, você é um pastor, você é um mestre, você é um profeta. Não, não é dessa forma. A gente sabe que existe os outros ministérios de serviço, a gente sabe que existe. E muitas vezes, Deus ele quer te usar da maneira mais que você nem imagina. Mas um coração aberto, disposto, né? Um coração que peça para o Senhor te mostrar. Amém? Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer por essa aula. Eu quero te agradecer por esse momento. Eu quero te agradecer, Espírito Santo, por falar aos nossos corações. Eu te peço em nome de Jesus, aquele meu Pai que já tem o teu chamado, que já tem o chamado, que já tem a convicção do seu chamado. Que ele possa, meu Deus, estar exercendo da melhor maneira, da maneira que agrade ao Senhor. Derrama da tua unção, meu Deus, sobre cada um aqui. Em nome de Jesus, e eu te peço, Espírito Santo de Deus, aquele que ainda não tem a convicção do seu chamado, que o Senhor venha estar revelando, que o Senhor venha estar falando, meu Pai, em nome de Jesus, e que cada um aqui, com o coração humilde, com o coração disposto a fazer a tua vontade, venha, meu Deus, entender aquilo que o Senhor chamou, venha capacitar cada um, meu Pai. Gera em cada um aqui um coração de servo, um coração humilde, um coração disposto a fazer a tua vontade, pela obra do reino, pela obra do Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Peça para o Senhor, né? Ore isso. Não precisa você passar horas orando. Não precisa você... não, mas comece pelo pouco, comece abrindo o seu coração para o Senhor. Pai, eu quero te servir. Em que posso te servir? Em que posso ser útil? Isso vai mudar a sua vida. Amém? Gente, se ficar qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês me chamem. E beijo no coração. Até semana que vem.